Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse nosso vídeo informativo. Meus amigos e minhas amigas, começando aqui mostrando uma estratégia imunda dos bolsonaristas da CPM e do INSS para impedir que o Zema seja convocado para responder sobre empréstimo consignado de quem ganhou o auxílio emergencial. Acredite se quiser, uma empresa do Zema participou desse tipo de empréstimo. O Van Hatten falou com a repórter do Senado e trouxe uma notícia sobre o filho do Lula dizendo que ele recebia 300 mil reais por mês do careca do INSS. Vamos ver o que é que nós temos aqui, vamos ver a reportagem a respeito. Por gentileza, mete o dedo no like, passa adiante. Nesse ano nós trazemos o Pimenta, né, rebatendo esse cidadão. São relevantíssimos, inclusive a convocação do Lulinha, que eu estou pedindo hoje, saiu na imprensa, uma mesada de 300 mil reais por mês, que ele teria recebido ao longo de todo esse período em que se roubou o aposentado no Brasil. Então a gente vê mais um parente do Lula, presidente da República, implicado nesse escândalo, e outros são uma patifaria. Essa questão do governador Romeu Zema é um absurdo. Ele é uma pessoa proba, honesta, não tem nada a ver com a administração da Zema Financeira desde 2018, e isso é só para desviar o foco aqui. O PT, que não aguenta ver uma pessoa honesta como o governador Romeu Zema ponteando nas pesquisas no estado contra Lula, inclusive, tá? Pois é, meus amigos, vamos lá. Olha o que nós temos aí. CPMI do INSS pode votar nesta quinta-feira a convocação de filha do Lula. E por quê? Vamos direto. Você que está chegando, não esquece de meter o dedo no like, não. Tudo uma tentativa de salvar, né, o Zema. Como vocês podem ver aí, o que aconteceu? Olha aí, ó. Suposto ex-contador do filho do Lula, tá certo? Como ele fez esse depósito de 10 mil e poucos reais, eles estão querendo dizer que esse dinheiro ele pagou pelo filho do Lula, galera. Essa é a reportagem da Veja. Por quê? Porque a outra parte que o Van Hatten fala é do Poder 360, não tem nome de ninguém, o cara não aparece, o cara não diz como é que foi o negócio, não diz qual foi a empresa. E esse cara que teoricamente está vazando isso, ele está numa briga judicial com o careca do INSS. Tá certo? Então ele não tem absolutamente prova nenhuma, mas eles estão tentando envolver o Lulinha. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Paulo Pimenta, que ele vai falar sobre isso e detonar o tal do Van Hatten. Vamos lá. O presidente Lula, o Lulinha, essa convocação, ela vem com ele faz parte das investigações, ele aparece como um investigado ali na questão da fraude bilionária do INSS? Olha, gente, se trata de um factoide, né, baseado numa delação, num depoimento, de um desafeto desse careca do INSS, sem nenhuma prova, sem nenhuma consistência, sobre temas que não têm absolutamente nada a ver com o INSS ou consignado, acusações absolutamente inverídicas, sem nenhuma prova. E eu lamento profundamente, né, que alguns parlamentares tentem, né, instrumentalizar um debate político no ambiente de investigação sobre fraude do INSS, tentando trazer, né, para esse ambiente uma acusação absolutamente sem provas, sem fundamento, com o único objetivo de tentar criar, né, um ambiente pré-eleitoral aqui na nossa comissão. Repito, né, é uma acusação mentirosa, não existe nenhuma prova, são ilações feitas por um delator que é uma pessoa sem nenhuma credibilidade, que tem uma briga com relação à divisão de patrimônio e bens com esse careca, e estão tentando, né, trazer para cá para fazer disputa política. Evidentemente que nós não vamos permitir. O foco aqui é descobrir quem foram os políticos do governo Bolsonaro que colocaram
esses funcionários corruptos do INSS em posição de comando. Nós já estamos conseguindo avançar nestes empresários que ficaram milionários sem nunca terem trabalhado, que eu apelidei de Golden Boys no governo Bolsonaro, e nós não vamos abrir mão de chegar nos mandantes. Então aqui ninguém vai tirar o foco da investigação, ninguém vai permitir que isso aqui seja transformado num circo, e nós lamentamos profundamente, né, a irresponsabilidade, né, essa maneira, que eu diria assim, leviana, como se comporta setores da oposição absolutamente oportunistas e irresponsáveis aqui dentro da CPMI. Então, vocês vão se posicionar contrários a esse requerimento. E com relação à convocação do Jorge Messias, o advogado-geral da União, os parlamentares, alguns dizem que é importante ouvi-lo para saber quais foram as providências tomadas pela Advocacia Geral da União quando começaram as suspeitas, os primeiros indícios de fraude do INSS. Vocês vão votar para que ele venha depor aqui a CPMI? Bom, em primeiro lugar, todo mundo já sabe, né, que esse esquema criminoso ele começa em 2021, né, governo Bolsonaro. E se houve prevaricação, se houve uma conduta de favorecimento ao esquema criminoso, ele ocorreu em 2021 e 2022. Né? Então nós estamos falando aqui de AGU, nós estamos falando de CGU, nós estamos falando de INSS, nós estamos falando de ministros da Previdência do governo Bolsonaro. O ministro Jorge Messias é o ministro que, junto com o ministro Vinícius da CGU e a Polícia Federal, coordenaram as ações que desbaratou a quadrilha. E mais do que isso, é o responsável pela condução do acordo junto ao STF, que já permitiu que quase 4 milhões de aposentados e aposentadas, e pensionistas, e BPC, que foram roubados durante o governo Bolsonaro, tenham já recebido ressarcimento. O presidente Lula determinou que a gente garanta que todo mundo que foi roubado receba o seu dinheiro de volta. Então esse requerimento do Messias é mais uma tentativa da oposição para tumultuar, para desviar o rumo da investigação, para impedir que a gente possa chegar nos verdadeiros culpados por essa fraude, por esse roubo, e evidentemente que é um requerimento que vai ser rejeitado porque ele não tem absolutamente nada a ver com o foco da investigação da nossa comissão. Agradeço, então, a sua participação. Bom dia, bom trabalho. Vamos lá, eu estou ao vivo aqui com o deputado. Bem, meus amigos, vocês acabaram de ver o Paulo Pimenta aí, mas agora você vai ter a certeza absoluta de por que tudo isso. Olha o que o Rogério Correia fala do tal do Zema e de uma empresa dele. Rogério Correia, que é autor do requerimento de convocação do governador de Minas, Romeu Zema. Por que ouvi-lo aqui na CPMI, deputado? Nós estamos entrando também numa apuração de crédito consignado. O governador Zema tem uma financeira Zema. E essa financeira, quando foi em outubro de 2022, exatamente no segundo turno das eleições, ele foi agraciado pelo ex-presidente Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, para que essa financeira dela e outras 10, imagine, apenas 11 financeiras, pudessem fazer crédito consignado dos mais pobres no Brasil, aqueles que são do BPC e do Auxílio Brasil. Recebem, portanto, o Bolsa Família, que Bolsonaro transformou em Auxílio Brasil, e BPC. E eles, então, exploravam esse crédito consignado com juros altíssimos. Ou seja, passaram a explorar, em véspera de eleição, os consignados. O número de denúncias de aposentados, de consignados do BPC e do Auxílio Brasil são enormes, o que demonstrou, em primeiro lugar, uma ação eleitoreira, uma compra de votos no segundo turno das eleições e o envolvimento dessa financeira do governador com este problema todo do INSS. Então ele precisa ser ouvido aqui, bem como a quebra do sigilo da sua financeira Zema, que ganhou muito dinheiro nisso. Para você ter uma ideia, no mês do segundo turno das eleições, Bolsonaro injetou 9,8 bilhões para tentativa de compra de votos. Meus amigos, é isso. Você tá vendo aí como esses caras jogam sujo para tentar livrar o Zema. Eles são capazes de qualquer coisa, inclusive de envolver
o filho do Lula. Vamos continuar acompanhando, a gente traz mais detalhes para vocês, por gentileza. Beta o dedo no like, deixa seu comentário e passa adiante. Que gente suja é essa? Valeu, gente. Tchau.